Vamos retomar a aula sobre O Homem Revoltado de Albert Camus. Na semana passada, eu comecei a abordar a obra de Albert Camus, especificamente o livro O Homem Revoltado, de 1951, um livro que se debruça sobre a questão do niilismo. É verdade que o autor, já na obra de 1942, O Mito de Sísifo, se defrontou com o problema da falta de sentido da existência humana. Problema esse que era chamado nesta obra de a questão do absurdo. A questão do absurdo surge quando o homem se interroga pelo sentido da dor e do sofrimento que lhe perpassa a existência e não encontra nenhuma resposta, vendo no horizonte justamente a ausência de Deus e de justificação para o sofrimento e para a falta de sentido. É nesse momento de silêncio em relação a essa resposta, em que o homem se vê diante de muros absurdos, que ele se interroga de maneira radical pelo sentido da existência e se coloca a questão do suicídio. Se, no entanto, num primeiro momento, essa reflexão se colocava em termos existenciais e Camus se defrontava com um problema dentro do quadro da filosofia existencial da primeira metade do século XX, na obra O Homem Revoltado, o autor ele desenvolve essa questão tendo em vista seus diversos desdobramentos, não apenas no âmbito existencial, mas principalmente no âmbito histórico e político. E essa expansão da questão, ou da interrogação sobre o sentido do mal na história, é muito marcada pela experiência de Camus, como combatente da resistência francesa contra a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial, e depois do final da Segunda Guerra Mundial, com o descobrimento não apenas do massacre nazista, mas também a revelação da existência de campos de concentração na União Soviética. E é por isso que, nesta obra, o autor fez um dos primeiros ensaios reflexivos sobre a desilusão dos intelectuais europeus com relação ao projeto revolucionário da União Soviética. Então, a obra, né, que se insere naquilo que nós estamos vendo durante esse curso como a cultura da crise, né, na passagem da primeira para a segunda metade do século XX, ela inaugura essa reflexão desencantada em relação à história, que se tornou mais comum depois do final da Segunda Guerra Mundial. E ela remete a um período de desilusão em relação às esperanças revolucionárias presente no pensamento crítico da primeira metade do século XX. Então, o quadro de reflexão de Camus sobre o niilismo, nesse texto, ele alcança uma forma mais ampla e mais lúcida do que no primeiro momento do seu primeiro grande ensaio, O Mito de Sísifo. E é por isso que Franco Wolff chama esta obra como um dos comentários e estudos mais lúcidos sobre a questão do niilismo no século XX. Então, vamos retomar aqui a apresentação dessa obra, prestando atenção agora, né, tomando como foco da nossa análise, especialmente a segunda parte, né? Na verdade, o livro O Homem Revoltado, ele tem 5 capítulos. Vou colocar aqui para vocês o sumário, né, que nos mostra a estrutura da obra. Nós temos um primeiro capítulo chamado O Homem Revoltado, capítulo esse que retoma a discussão sobre a revolta que surgiu já no final do primeiro ensaio do Mito de Sísifo. Ele desenvolve, numa parte considerável da obra, segundo capítulo, a ideia de revolta metafísica, onde o autor analisa diversas figuras de um tipo de revolta que ele vê presente, especialmente na arte e na filosofia, que representam o confronto da criatura com Deus, pensado como instância metafísica da criação. E, a partir disso, então, ele
percorre diversas figuras que fazem esse confronto, né? Das figuras bíblicas dos filhos de Caim até a literatura que chega, do ponto de vista mais radical, em Sade e Baudelaire, a se colocar contra a criação divina, especialmente na figura de Ivan Karamazov, né, uma figura central para a reflexão filosófica de Camus. Mas o autor também investiga duas posturas afirmativas nihilistas do século XIX, representadas na figura de Max Stirner e o Único, e a interrogação nietzschiana sobre o nihilismo. A interpretação de Nietzsche, né, e a referência a Nietzsche nessa obra, né, é central, tendo em vista que Camus considera, de fato, Nietzsche o grande filósofo da questão do nihilismo. Mas o Nietzsche também, o Camus oferece também aqui uma crítica do pensamento de Nietzsche, né? Não pela filosofia de Nietzsche ser responsável pela híbris, pela desmedida presente nas revoluções do século XX, mas por ter abandonado no seu ímpeto afirmativo algo que estaria presente na experiência da revolta, que é a afirmação de um valor. A afirmação de um valor que consiste na recusa do sofrimento e numa certa solidariedade que se cria a partir da experiência histórica do homem diante de toda e qualquer contrariedade, diante da injustiça. É nesse sentido, então, que, embora leve em conta muito do diagnóstico nietzschiano sobre o niilismo, Camus se afasta do pensamento de Nietzsche, ou pelo menos não aceita, digamos assim, o seu projeto de transvaloração dos valores. Pelo contrário, como veremos, né, ao longo da obra, nos parece que, para Camus, embora as realizações filosóficas de Nietzsche e também de Marx sejam altamente relevantes, elas fazem parte de uma ideologia alemã que levou ao seu máximo uma forma de pensamento permeada pela noção de história, que se colocou contra aquilo que ele vai chamar de pensamento da medida, mais comum no assim chamado por ele pensamento mediterrâneo, algo mais recorrente no pensamento grego, no pensamento italiano, espanhol e francês, né? E aí é nesse sentido que ele recusa, né, tanto a loucura de Dostoiévski quanto a radicalidade da afirmação nietzschiana. E na segunda parte da obra, então, né, depois de também comentar um vínculo entre essa postura revoltada e algumas manifestações artísticas que estariam inspiradas por esse movimento da revolta, né, que é o capítulo chamado A Poesia Revoltada, né, ele vai, na segunda parte da obra, passar em revista as atitudes históricas que transformaram a revolta em ação historicamente determinada. Então, ele vai, boa parte do livro, né, a parte maior, mais extensa do livro, o capítulo 3, é justamente a discussão sobre a relação entre revolta e revolução. E é sobre essa terceira parte que eu vou comentar nesta aula, né? Já que a gente já comentou na primeira parte da aula, né, na aula passada, primeira parte da aula sobre o homem revoltado, a interpretação que ele faz de autores como Dostoiévski, Stirner e Nietzsche, né? Agora se trata de apresentar ou comentar brevemente a visão histórica ou a crítica da noção de história presente neste livro. Vale a pena dizer também que, assim como no capítulo 2, né, em dois momentos, o Camus passava por figuras literárias
que eram interessantes expressões da revolta, né? Ele também, no capítulo 4, analisa a relação entre o pensamento revoltado e a arte, né? Esse quarto capítulo, né, assim como o trecho sobre a poesia revoltada ou a seção intitulada A Negação Absoluta, que fala de Sade e de Baudelaire, eu vou analisar na próxima aula, que terá como tema a relação entre literatura e niilismo, ou mais especificamente a literatura e o mal, segundo a obra que tem justamente esse título, né, a obra de Bataille, né? Eu vou justamente comparar o livro A Literatura e o Mal com os ensaios sobre literatura que estão presentes em Camus, tanto em O Mito de Sísifo, na parte chamada A Criação Absurda, quanto nesses capítulos de O Homem Revoltado, que tratam da relação entre arte e revolta. Bem, e por fim, né, deixando então de lado essa questão da, digamos, estética, né, que a gente vai dedicar, vai deixar para a próxima aula, hoje eu vou tratar então da análise histórica que faz o Camus nesta obra e no capítulo final do Homem Revoltado, em que ele apresenta o pensamento mediterrâneo como o pensamento da medida e como, de certa forma, a sua estratégia para, não a superação propriamente do niilismo, porque, em certo sentido, o niilismo ele é quase que um destino do ser humano diante da dor e do sofrimento que são injustificáveis e que sempre acompanhará a existência humana, mas é a postura, digamos, a postura eticamente mais louvável diante dos males da existência. Então, essa parte final da obra vai justamente formular esse pensamento que se apresenta como o limite do niilismo. Muito bem. Se o mito de Sísifo ele tinha como grande tema a questão do suicídio, né? O tema de O Homem Revoltado é a questão do assassinato, né? E a discussão né, traduzida em termos éticos, é o que impede alguém de matar uma pessoa, né? Tendo em vista que vivemos num regime de niilismo, né? Num momento histórico em que faltam valores que justifiquem ações num sentido ou em outro, né? Na ausência de um fundamento da moral, como podemos combater, ou pelo menos refutar, rejeitar o ato homicida, né? Se o suicídio foi negado como uma postura filosoficamente coerente, também o assassinato, segundo Camus, deve ser rejeitado como uma postura que contraria o movimento da revolta, que justamente se afirma como reação, né, diante do absurdo da existência, do mal e dos sofrimentos injustificáveis. Bem, então, a revolta ela indica uma afirmação. O revoltado clama para si um valor. A revolta ela não nasce somente naquele que sofre uma injustiça, mas também pode surgir através do espetáculo da opressão da qual um outro é vítima. Portanto, na revolta, o homem, segundo Camus, ultrapassa-se no seu semelhante e, a partir deste ponto de vista, a solidariedade humana é metafísica. Apesar de sua aparência negativa, a revolta é profundamente positiva, já que revela aquilo que no homem deve-se sempre defender. Bem, essas teses iniciais estão presentes no primeiro capítulo de O Homem Revoltado, né? E nós passamos, na aula passada, pelas figuras da revolta metafísica que Camus analisa no segundo capítulo. Bem, no final, então, do segundo capítulo,
na parte, numa seção intitulada Niilismo e História, o Camus ele chega, né, à seguinte conclusão, após passar em revista, né, essas diversas figuras da revolta metafísica. Sade e os românticos, Karamazov ou Nietzsche, só entraram no mundo da morte porque quiseram a verdadeira vida. De tal modo que, por um efeito inverso, é o apelo dilacerado à regra, à ordem e à moral que ressoa nesse universo demente. Suas conclusões só foram nefastas ou liberticidas a partir do momento em que rejeitaram o faro da revolta, em que fugiram da tensão que ela pressupõe, escolhendo o conforto da tirania ou da servidão. Então, na verdade, o que se trata, né, no segundo capítulo, foi de rejeitar tanto a afirmação quanto a negação absolutas, né? Então, a revolta ela aponta, de certa forma, para uma superação do niilismo, ainda que ela seja justamente ela seja motivada justamente pela intuição de que não é possível superar praticamente o mal que atravessa toda a existência. Então, o autor afirma: a insurreição humana, em suas formas elevadas e trágicas, não é, nem pode ser, senão um longo protesto contra a morte, uma acusação veemente a essa condição regida pela pena de morte generalizada. Em todos os casos que encontramos, o protesto dirige-se sempre a tudo aquilo que, na criação, é dissonância, opacidade, solução de continuidade. Trata-se, portanto, no essencial, de uma interminável exigência de unidade. A recusa da morte, o desejo de duração e de transparência são as molas de todas essas loucuras, sublimes ou pueris. Trata-se somente da recusa covarde e pessoal de morrer? Não, porque muitos desses rebeldes pagaram o preço necessário para ficar à altura de suas exigências. O revoltado não exige a vida, mas as razões da vida. Ele rejeita as consequências que a morte traz. Se nada perdura, nada se justifica. Aquilo que morre fica privado de sentido. Lutar contra a morte equivale a reivindicar o sentido da vida, a lutar pela ordem e pela unidade. Bem, então, trata-se, né, sempre de mostrar esse vínculo entre o movimento da revolta e a ação. A ação historicamente determinada, motivada pelo sentimento da revolta, ela pode resultar em assassinato. Mas justamente quando esse ímpeto revoltoso ou revolucionário se transforma numa matança, há uma traição a este sentimento ou essa indignação moralmente consolidada, que é justamente aquilo que leva à revolta, né? Portanto, na revolta há também não apenas uma rejeição do que acontece, mas também a afirmação de valor. Ela não é apenas reativa, né? Senão ela estaria submetida a toda a crítica nietzschiana contra o ressentimento, mas ela é também a criação de um valor. Quando, no entanto, ela se transforma em estratégia histórica medida pela eficácia, ela se torna homicida. Então, diz o autor, toda vez que ela deifica a recusa total daquilo que existe, o não absoluto, ela mata. Toda vez que ela aceita cegamente aquilo que existe, criando o sim absoluto, ela mata. O ódio ao Criador pode transformar-se em ódio à criação, ou em amor exclusivo e desafiador àquilo que existe. Mas em ambos os casos, ela desemboca no assassinato e perde o direito de ser chamada de revolta. Portanto, haveria uma dialética da revolta que faz com que aquele movimento primeiro, eticamente informado, de indignar-se com a injustiça, transforma-se justamente na ação injusta ou na ação violenta. E o Camus não deixa de investigar justamente esse movimento contraditório.
Numa outra passagem, o autor diz: matar Deus e erigir uma igreja é um movimento constante e contraditório da revolta. A liberdade absoluta torna-se, afinal, uma prisão de deveres absolutos, uma ascese coletiva, uma história a ser terminada. Dessa forma, o século XIX, que é o da revolta, desemboca no século XX, da justiça e da moral, em que cada um bate no peito. Bem, essas duas passagens que eu citei, elas se referem ao início do capítulo 3, né, que vai investigar a revolta histórica e que investiga, né, as diversas formas em que se matou em nome de ideais, né? Quando se matou o rei, quando se mataram os deuses e quando se praticou o homicídio como ação historicamente determinada relacionada a determinados fins. É claro que é muito diferente o massacre irracional, como foram os massacres cometidos pelos regimes fascistas, totalitários, que não tinham em vista nenhuma finalidade humanamente justificável ou elevada, dos crimes motivados por uma ideia que inicialmente parecia ter a sua justificação justamente na própria filosofia, como é o caso do regime da União Soviética. Mas em ambos os casos haveria para Camus um movimento, né, que é motivado inicialmente por uma revolta em relação àquilo que a existência não oferece, redobra a violência de modo a tornar a injustiça e o terror da própria vida ainda mais insuportável. Bem, então o Camus, ele, claro, ele reflete sobre o mal fascista e nazi-fascista. Ele, né, não está fora da tradição contemporânea que tomou o campo de concentração nazista como expressão do horror e do mal absolutos, mas, do ponto de vista da contribuição filosófica que ele oferece para a reflexão sobre esse mal, ele não vai muito além, né, daquilo que outros autores já haviam investigado, né, na medida em que ele não se detém nos detalhes, né, que tornaram possível o advento de um regime como o nazismo, né? No entanto, ele, como eu disse, ele compartilha do pensamento contemporâneo, né, que toma a experiência do campo de concentração como a experiência fundamental, porque é a experiência do mal absoluto vivido no presente, né? E, né, de certa forma, há um paralelismo, né, com o pensamento de Adorno, que tem no imperativo categórico que afirma a necessidade de que Auschwitz não se repita, né, o seu princípio ético fundamental, né, do qual certamente o Camus seria partidário. Mas ele, a obra, né, ela é e teve justamente o seu significado histórico, porque foi uma das primeiras, ao lado das origens do totalitarismo de Hannah Arendt, a refletir sobre o terrorismo soviético, né? O terror racional promovido por um Estado que se apresentava como o último ou penúltimo estágio da realização histórica das finalidades humanas, tais como foram pensadas no quadro da filosofia marxista, né? Mas é claro que, assim como a apropriação pelo nazismo do pensamento de Nietzsche tratava-se, é claro, de uma deturpação inaceitável, também
Camus rejeita o vínculo do terrorismo soviético com o pensamento marxista, né? Mas ele não deixa de pensar no incômodo que é justamente a inflexão, né, dessa descoberta para o pensamento crítico europeu. Então, de modo geral, né, e sem nos deter no âmbito das análises mais detalhadas que Camus oferece sobre o regime soviético e o regime nazista, vale a pena chamar atenção para a concepção de revolução que apresenta o homem revoltado a partir da análise desses dois regimes, né, que fazem com que o Camus rejeite a ideia de revolução, porque justamente a ideia de revolução ela parece um tipo de pensamento que aposta tudo na história e no sentido da história que se desvelaria ao final de um processo sangrento e que, no entanto, apenas redobra o mal no mundo ao invés de dá-lo um fim. Segundo Camus, obedecendo ao niilismo, a revolução voltou-se efetivamente contra suas origens revoltadas. O homem que odiava a morte e o Deus da morte, que não tinha mais esperança na sobrevivência pessoal, quis libertar-se na imortalidade da espécie. Mas enquanto o grupo não dominar o mundo, enquanto a espécie não reinar, ainda é preciso morrer. O tempo urge, a persuasão exige o lazer, a amizade uma construção sem fim. O terror continua sendo o caminho mais curto para a imortalidade. Mas essas perversões extremas clamam ao mesmo tempo pela nostalgia do valor primitivo da revolta. Então, sem negar o vínculo entre o ato revolucionário e o impulso da revolta, Camus, no entanto, rejeita a crença revolucionária na história, que seria justamente a alternativa à morte de Deus, né? A Deus como a história como sucedâneo de Deus na prática humana. Então, se por um lado Camus rejeita a transcendência vertical de Deus, que não teria mais sentido, né, após a revolta metafísica do século XIX, né, e todas as figuras ali analisadas que já indicavam justamente o esgotamento da interpretação cristã do mundo, Camus também não poderá aceitar a transcendência horizontal da história como fundamento de todos os valores. Isso porque, né, segundo o autor, uma vez que se coloca todo o valor de uma ação em sua realização final, serão aceitos todos os meios para se chegar até lá. Ou seja, aceitar todo o processo histórico seria aceitar o mal em nome de um bem futuro, a realização da totalidade. Mas o revoltado não pode aceitar a justificação do mal e a lógica da história. No momento em que ela é aceita, incondicionalmente leva, pouco a pouco, a mutilar o homem. Numa passagem, que está na página 302 da edição antiga da Record, né? Camus afirma: escolher a história, e somente ela, é escolher o niilismo contra os ensinamentos da própria revolta. Os que se precipitaram para a história em nome do irracional, clamando que ela é completamente destituída de significado, encontram-se de novo de braços dados com a servidão e o terror, e lançam-se no universo dos campos de concentração. Os que nela se precipitam, pregando a sua racionalidade absoluta, encontram-se igualmente dominados pela servidão e pelo terror, caindo nesse mesmo universo. Então, o que está presente nas revoltas do século XX é justamente uma híbris, uma desmedida, que é justamente essa tentativa de recriar o homem ou refazer a criação diante daquilo que historicamente não funcionou. E com isso, ao invés de acelerar a realização da história, o que se tem é destruição
da natureza humana que o movimento da revolta, segundo Camus, teria como finalidade justamente a preservação. Segundo Camus, isso já no capítulo da parte final, né, chamado Pensamento Mediterrâneo, que é dividido em, em algumas seções, né, entre elas uma chamada Medida e Desmedida. Camus afirma: os desvios revolucionários explicam-se, em primeiro lugar, pela ignorância ou pelo desconhecimento sistemático desse limite, que parece inseparável da natureza humana e que a revolta justamente revela. Os pensamentos nihilistas, por desprezarem essa fronteira, acabam lançando-se num movimento uniformemente acelerado. Nada mais os detém em suas consequências e eles justificam, então, a destruição total ou a conquista indefinida. Sabemos agora, ao fim desta longa pesquisa sobre a revolta e o niilismo, né, justamente o final do livro, né, o último capítulo, as últimas páginas, sabemos agora, diz Camus, que a revolução sem outros limites que não a eficácia histórica significa a servidão ilimitada. Para escapar a esse destino, o espírito revolucionário, se quiser continuar vivo, deve, portanto, voltar a retemperar-se nas fontes da revolta, inspirando-se então no único pensamento fiel a essas fontes, o pensamento dos limites. Se o limite descoberto pela revolta tudo transfigura, se todo pensamento, toda ação que ultrapassa um determinado ponto nega-se a si própria, há efetivamente uma medida das coisas e do homem. Eu terminei essa citação destacando aí em negrito, né, essa parte final que afirma, né, esse pensamento da medida. Esse pensamento da medida é também o limite que impede que um ímpeto revolucionário queira refazer a criação e, com isso, redobrar a violência, né, tomada como um meio, segundo Camus, inaceitável para a realização de um ideal que não se sustenta, né? Nesse sentido, o pensamento de Camus, né, ele vai ele vai se colocar, né, ao lado de uma forma de pensamento que surgiu, né, especialmente no século XX, que é o pensamento um pensamento falibilista, recorrente no pensamento liberal, já estava presente, por exemplo, no século XIX, em John Stuart Mill, e está presente de forma ainda mais radical num pensador do século XX chamado Isaiah Berlin, que justamente nos anos 50, né, apresentou uma conferência cujo texto se tornou célebre, chamado Os Dois Conceitos de Liberdade, em que ele tematiza a questão do conflito de valores no âmbito da política e afirma que, justamente pelo fato de não se poder decidir por uma hierarquia de valores que tomaria um valor, um lugar privilegiado diante de outros, seria justamente necessário rejeitar a tendência do pensamento moderno rumo a uma verdade absoluta, a uma unidade que não é mais possível no pensamento contemporâneo. Diante justamente dessa desmedida do pensamento que pretendeu unificar tudo e unificar isso praticamente num sentido histórico, é que Camus afirma, né, que existiria uma outra tradição alternativa a essa forma de pensamento, que seria o pensamento mediterrâneo. Um pensamento que se colocaria, segundo a visão do Camus, contra o absolutismo histórico, frequente especialmente no pensamento germânico. O Camus, nessa parte do livro, né, nessa parte final, e numa seção do penúltimo capítulo chamada O Pensamento Mediterrâneo, ele indica como uma alternativa a esse pensamento revolucionário justamente a ideia de uma certa militância sindical,
né, que aqui está apresentada como sindicalismo e como a ideia de comuna, contra as visões mais radicais da ideologia alemã e também do socialismo marxista, né? E ele menciona, né, eu cito, a história da Primeira Internacional, em que o socialismo alemão luta sem trégua contra o pensamento libertário dos franceses, dos espanhóis e dos italianos. E que, segundo o autor, é a história das lutas entre a ideologia alemã e o espírito mediterrâneo. Então, Camus, que é um pensador nascido na Argélia, mas radicado na França, ele vê ou ele percebe a presença de uma tradição de um pensamento anti-cesarista, republicano, né? Presente sobretudo no republicanismo romano e tomando formas depois no Renascimento, no republicanismo renascentista, como esse pensamento da medida, esse pensamento mais realista, anti-idealista, que se coloca historicamente em disputa com a, a visão alemã, que é historicista e que tende a uma unidade, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Justamente contra esse radicalismo do pensamento alemão, o Camus levanta a ideia de medida, que corresponde à ideia grega de medida contra a desmedida, representada na deusa Nêmesis, contra a ideia da híbris, sempre vista pelos gregos como aquilo que leva à a tragédia humana. Então, numa passagem importante, né, do final do seu ensaio, o Camus explica o que seria esse pensamento da medida. Essa lei da medida estende-se igualmente a todas as antinomias do pensamento revoltado. Nem o real é inteiramente racional, nem o racional é totalmente real. Uma clara referência, né, crítica ao prefácio da Filosofia do Direito de Hegel, né, que afirmava a identidade entre o real e o racional. Continua Camus, como vimos a propósito do surrealismo, o desejo de unidade não exige somente que tudo seja racional. Ele quer ainda que o irracional não seja sacrificado. Não se pode dizer que nada tem sentido, porque, com isso, estamos afirmando um valor consagrado por um juízo. Nem que tudo tenha um sentido, porque a palavra tudo não tem significação para nós. O irracional limita o racional, que, por sua vez, lhe dá sua medida. Algo finalmente tem sentido, algo que devemos obter da ausência de sentido. Da mesma forma, não se pode dizer que o ser exista apenas no nível da essência. Onde captar a essência senão no nível da existência e do devir? Mas não se pode dizer que ser é apenas existir. Algo que está sempre devir não pode existir, deve haver sempre um começo. O ser só pode se provar no devir. O devir não é nada sem o ser. O mundo não se acha numa condição de estabilidade pura, mas ele não é somente movimento. Ele é movimento e estabilidade. A dialética histórica, por exemplo, não continua indefinidamente em busca de um valor desconhecido. Ela gira em torno do limite, seu valor primeiro. Heráclito, inventor do devir, fincava, entretanto, um marco para esse processo contínuo. Esse limite era simbolizado por Nêmesis, deusa da medida, fatal para os desmedidos. Uma reflexão que quisesse levar em conta as contradições contemporâneas da revolta deveria procurar a sua inspiração nesta deusa. Portanto, é inspirado nessa rejeição da história e nesse pensamento da medida que se apresenta como uma reflexão lúcida sobre a existência e sobre o momento histórico que atravessa o Ocidente, que Camus conclui a sua obra, citando as palavras de René Char, né, um poeta francês do século XX. A obsessão pela colheita e a indiferença em relação à história são as duas extremidades de meu arco. Por fim, para
além do niilismo em que vivemos, Camus se recusa a aceitar a justificação da violência em nome de qualquer princípio que se pretenda superior ao valor da vida. O que ele propõe é um limite à ação histórica. Para escapar ao delírio histórico, a revolução não poderá prescindir de uma regra moral ou metafísica que a limita. Camus expõe, assim, essa regra, né, que está afirmada ali no final dessa parte, né, que trata da revolta histórica, né, a última palavra desse capítulo, antes do capítulo 4. Em lugar de matar e morrer para produzir o ser que não somos, temos que viver e fazer viver para criar aquilo que somos. E é nesse sentido também, né, que a obra aponta para uma noção de criação artística e humana, né, que seria a alternativa, ou pelo menos o sucedâneo coerente da revolta, que não se desdobra em violência revolucionária. Bem, com isso, então, concluímos a exposição sobre o pensamento de Camus, sobretudo sobre o seu diagnóstico do niilismo, a sua interpretação das diversas figuras do niilismo e a sua síntese histórica e a sua visão tida como lúcida, ainda que em termos políticos bastante contestada, mas que representa, de fato, uma das mais importantes contribuições sobre a reflexão sobre o niilismo no século XX, né? Bem, então, na próxima aula, vamos, a partir das reflexões de Camus e a sua leitura da arte, especialmente da literatura, abordar o tema da estética, né, e de como o mal que está na origem do niilismo é elaborado em termos estéticos. Até lá, então.